Eu quero que meus alunos sejam fisicamente aptos, mentalmente alertas, intelectualmente aguçados e espiritualmente elevados. Queremos que todos os nossos alunos sejam provedores de soluções, não criadores de problemas. Professor Milind Pandey, pró-reitor na Universidade Mundial da Paz, Massachusetts Institute of Technology em Pune, Índia. Ao longo de 4 décadas de excelência acadêmica, estas são as 6 universidades, 80 instituições, 82 mil alunos, mais de 10 mil funcionários, mais de 1.000 acres de terra e um faturamento de mais de 2.000 crores. Inovação, incubação. A inovação está em seu núcleo e é assim que estamos transformando a universidade no contexto atual. Estamos transformando a educação com a ajuda da tecnologia. Para obter o diploma é importante, mas construir um caráter é igualmente importante. O maior domo de paz do mundo em Pune, apenas para promover a cultura de paz no mundo. Estamos transformando os corações, não estamos apenas mudando as mentes, Olá e bem-vindo ao programa de podcast do YouTube do Diniz Guarda, mais uma vez, em colaboração com businessabc.net, citesabc.com e wisdomia.ai. Como você sabe, neste programa de podcast, uma das coisas que me deixa mais animado é conhecer pessoas de todo o mundo, especialmente os realizadores, os pesquisadores e as personalidades que estão tornando o mundo um lugar melhor, mas também que têm a energia e a paixão para impulsionar comunidades, para impulsionar organizações educacionais e fazer este trabalho. A educação é a coisa mais importante à medida que construímos uma civilização que tem muitos desafios e também é uma das coisas que mais nos empodera e nos torna mais humanos. E a educação está passando por muitos desafios agora, desde os desafios tecnológicos da sociedade e dos riscos civilizacionais que temos quando se trata de usar a aplicação de inteligência artificial e muitas outras coisas diferentes. E também a educação vem com um aviso das instituições, universidades, que juntam todos esses ecossistemas. Então, hoje estou particularmente animado e muito inspirado também para receber na série alguém que conheci há algum tempo, mas que tem crescido em mim, não apenas como líder em educação, mas também como uma personalidade que tem uma maravilhosa energia humana e também uma personalidade que traz, diria, uma maneira única de conectar pessoas. E eu me tornei muito apaixonado pela organização que essa personalidade representa. Então, hoje eu quero dar as boas-vindas à nossa série ao professor Milind Pandey e ao doutor e professor Milind. É uma personalidade que toca em muitas coisas diferentes quando se trata de educação. É um educador, construtor institucional e atualmente é o pró-reitor na Universidade Mundial de Paz do Massachusetts Institute of Technology, em Pune, Índia, com mais de 30 anos de experiência. Na academia, o Dr. Milind fez uma contribuição significativa nas áreas de tecnologia sem fio. Transferência de tecnologia, educação móvel e inovações em tecnologia da informação e comunicação. Ele possui 2 doutorados, um em comércio internacional e outro em tecnologia sem fio. O Dr. Milind obteve um triplo mestrado em eletrônica, marketing e mestrado em administração de empresas em gestão pessoal, Ministério Público Militar, e é um raro destinatário de uma bolsa de pesquisa pós-doutoral do Ministério de Desenvolvimento de Recursos Humanos do governo da Índia. Durante a bolsa, sua pesquisa focou na transferência de tecnologia de telecomunicações, especialmente na educação rural, como parte do fornecimento de oportunidades urbanas em áreas rurais. Um projeto iniciado com o ex-presidente do governo da Índia, em Nova Delhi. O Dr. Milind também é um pesquisador prolífico e autor de artigos e publicações, como o livro didático de classe mundial intitulado Next Generation Mobile Communications, e este livro foi publicado pela Macro Hill Education e seu foco no ecossistema de telecomunicações da Índia em colaboração com o professor Rishi Kapal. Além disso, o Dr. Milind escreveu um capítulo de livro de classe mundial intitulado Aplicação do Algoritmo de Inteligência de Cohort
para a integração numérica, publicado em Sistemas de Inteligência e Aplicações, atas selecionadas na Springer Publication. De sua pesquisa, o Dr. Milindi tem mais de 70 publicações de pesquisa e 10 patentes internacionais e nacionais concedidas. E em 2021, ele foi homenageado com o prestigioso Prêmio Cientista de Pesquisa Industrial VASVIC na área de Tecnologia da Informação e Comunicação. Seus projetos notáveis incluem rede de sensores sem fio híbrida hexagonal eficiente em energia para a agricultura de precisão, sistemas de presença baseados em mobile, e a lista continua. O Dr. Milindi também viajou amplamente em termos de promover a cooperação entre universidades e em vários países, desde os Estados Unidos da América até o Reino Unido, Singapura, Suíça, Finlândia, Japão, e a lista continua, da Tailândia ao Egito. Tem se concentrado em transferências de tecnologia para universidades e instituições de ensino, intercâmbio docente e colaborações universitárias. A lista continua, mas quero dar as boas-vindas ao Sr. Dr. Milindi. É uma honra tê-lo aqui. Obrigado. Muito. Estou igualmente animado para fazer parte deste programa. Na última semana eu estava passando pelos diferentes canais do YouTube, ouvindo tantas pessoas que você entrevistou e fiquei muito impressionado com o tipo de diversidade no seu canal do YouTube. Então fiquei fascinado e estou igualmente ansioso para discutir com você. Muito obrigado. É realmente uma honra, e eu acho que, como eu disse no início, o que me deixa mais animado com esta entrevista é que você, com sua educação e incríveis capacidades de pesquisa, também é uma pessoa do povo. É uma personalidade centrada no ser humano. E eu vi você, tive o privilégio de ouvir você falar em vários lugares, mas também a paixão que você traz para os alunos, para a universidade. E, claro, vamos falar sobre o Massachusetts Institute of Technology, WPUPUNE, que é uma das organizações de crescimento mais rápido em todo o mundo. Mas também estou muito interessado em saber sobre você, ok? Porque é tudo sobre pessoas e sei que você é muito humano. Apenas como uma anedota, você realmente me ajudou a melhorar minha própria saúde com medicamentos da Índia, algo que inicialmente eu estava um pouco cético, mas agora estou lidando com isso todos os dias. Então vamos começar com um pouco do seu histórico pessoal, um pouco da Índia. E claro, a Índia é um continente enigmático, com muita diversidade e culturas também. Um pouco do seu histórico, um pouco da família e como você escolheu a carreira acadêmica e também um pouco do seu histórico até chegar à prestigiosa carreira acadêmica que você tem agora. Muito obrigado por esta oportunidade. Eu basicamente vim de um lugar muito sagrado, é rural, é uma vila com quase 20 mil habitantes. O nome da vila é Shegaon, Shegaon. E enquanto cursava minha educação primária e depois a educação superior, me deparei com um livro do ex-presidente da Índia, Dr. Avul Pakir Jainulabdin Abdul Kalam. Ele escreveu um livro chamado Targeted 3 Billion. E ele mencionou tudo nele, como a agricultura pode ser transformada com a ajuda das tecnologias digitais, como a saúde, como a agricultura, a educação, a saúde e a agricultura foram dadas de maneira muito bonita e como podemos chegar ao fundo da pirâmide. Fiquei impressionado com o livro dele e comecei a segui-lo muito rápido e ele disse 3 coisas. Ele disse que 3 tipos de conectividades são necessárias para melhorar a educação rural indiana. Quais são essas 3 conectividades? Conectividade física, do conhecimento e eletrônica. E uma citação que eu gostei muito, ele disse, eu não sou o bonitão, mas posso dar minha mão a alguém por uma causa nobre. A beleza não está no rosto, a beleza está no coração. E isso me transformou como essa pessoa, ela é o homem míssil da Índia. E então ele falou sobre todas essas coisas, como ele pode se transformar. Quando o conheci, ele disse, Dr. Pandey, eu quero que toda a nossa educação chegue até a linha de pobreza. Ele deu uma citação, ele disse, se Maomé não vai à montanha, que a montanha venha a Maomé. Se o agricultor não vem à educação, que a educação vá até ele. E ele me deu um desafio, por favor, faça algo. Estamos no 4G, 5G, você pode fazer algo. Se o agricultor está almoçando em sua fazenda, seu dispositivo pode apoiar os agricultores a obterem uma educação superior.
Porque na Índia, a taxa de abandono escolar nas aldeias é de cerca de 52%. O desafio foi alcançar essas pessoas com o auxílio da tecnologia. Na área rural é raro encontrar laboratórios de patologia. Como o celular pode ser útil para coletar a amostra de sangue através das tecnologias móveis, tirando uma fotografia da gota de sangue e então, seja chikungunya, dengue ou febre tifoide, como podemos facilitar isso para eles? O mesmo vale para a agricultura. E então eu também me deparei com as citações do nobre filho da Índia chamado Swami Vivekananda. Ele é o que deu uma definição clara de educação. Ele disse, o que é educação? Ele disse, formação do homem e construção do caráter é o lema da educação. E a expansão da mente e do coração é o propósito da educação. O que estamos perdendo nisso? Esse é o propósito da educação, o que me impulsionou e criou uma paixão. Eu trabalhava em uma empresa de telecomunicações sem fio. Eu estava trabalhando com walkie-talkies e comunicações sem fio. De repente, me deparei com esses livros e decidi entrar no meio acadêmico, como podemos ajudar os alunos a se tornarem empreendedores. Como a inovação, incubação e invenção podem enriquecer mais os alunos. Isso veio à minha mente, queremos criar essa força de trabalho, esses alunos que nunca exigem o emprego. Então eu disse que não queremos os buscadores de emprego, queremos os doadores de emprego, e isso me levou ao meio acadêmico. Bem, isso é muito inspirador e tocou o poder de inspirar e educar, mas também o poder das pessoas que nos inspiram, e acho que você teve essa inspiração, então, um pouco antes disso, durante sua educação, você é sua família, porque, claro, sempre há um ponto em que temos muitos jovens ouvindo esta série, o que foi porque você teve uma carreira, e claro, eu mencionei a maior parte do seu perfil acadêmico, se você fosse para todo o acadêmico, provavelmente 10 minutos, mas você tem toda essa experiência, mas também tem uma experiência corporativa e depois se mudou para a academia e normalmente a academia não paga tão bem quanto a corporativa. Então, você também tem se dedicado à educação e você explica por quê, mas antes disso, na sua família, no seu histórico pessoal, conte-nos o que quiser compartilhar, porque acho que esses momentos, não sei dos seus pais, da sua aldeia ou da sua cidade, quais foram as coisas que fizeram o toque, isso, além dessa experiência pessoal com essas pessoas inspiradoras? Sim, então meu pequeno histórico, como você mencionou corretamente, fiz 2 doutorados e 2 pós-doutorados em transferência de tecnologia, de telecomunicações e nesta educação rural, melhoria da educação rural. Meu doutorado foi em 5G, podemos transformar o sistemas de saúde, depois sistemas de transporte, educação e agricultura. Realizei outro doutorado em comércio internacional. Este é meu histórico, com 10 patentes, sendo 4 nacionais. Eu trabalhei com o ex-presidente da Índia, Abdul Kalam Sahib, no conceito PURA, P-U-R-A, que busca fornecer oportunidades urbanas para áreas rurais. E então eu fui embaixador da marca para a campanha Digital Índia, uma iniciativa do governo da Índia lá atrás, em 2016. Minha família, minha esposa, a doutora Himanji, ela tem mestrado em engenharia de computação e doutorado em engenharia de computação. Um projeto muito interessante que ela fez para o doutorado: os sensores no corpo do paciente admitido na unidade de terapia intensiva, como podemos torná-los eficientes em termos de energia, para que esses vários equipamentos no corpo, para controlar os vários parâmetros, possam ser eficientes em termos de energia. Esse era o projeto da minha filha quando ela fez a graduação em design, então agora está buscando a educação superior em tecnologias de realidade aumentada, tecnologias virtuais chamadas tecnologias de realidade estendida. A outra filha está estudando biotecnologia. Este é um breve histórico familiar. Perdi meus pais há cerca de 10 a 15 anos atrás, mas conheci muitos notáveis e uma pessoa que me impressionou muito é o meu fundador, presidente, Dr. Vishwanath Karat. Ele disse: a união da ciência e espiritualidade sozinha trará a paz para a humanidade. Como podemos nos juntar ao ciência e espiritualidade juntas? Fiquei muito impressionado e ele me deu uma fórmula. Ele disse: como nossos alunos devem ser no futuro? Como uma família, como uma família do Massachusetts Institute of Technology, eu quero que meus alunos, eles devem estar fisicamente aptos, mentalmente alertas, intelectualmente afiados e espiritualmente elevados.
Então, introduzimos o yoga, meditação, oração, e o campus é tão bonito praticando todos esses aspectos. E o mais importante é que queremos que todos os nossos alunos, eles devem ser profissionalmente competentes além disso. Isso é o sistema de educação universal baseado em valores que praticamos sob a orientação do Dr. Vishwanath. Sociedade global holística, amante da paz, para formar a sociedade global holística, amante da paz através da educação tecnológica espiritual. Este é o objetivo desta universidade. Então vamos olhar a partir da sua carreira. Antes de tudo, a quantidade de educação que você tem é impressionante, considerando sua idade. Isso significa que há muito trabalho para equilibrar tudo isso, e fazer um doutorado não é uma tarefa simples. Para as pessoas que estão nos ouvindo, e nós temos vários, então vamos olhar para isso. Como você equilibra toda essa quantidade de educação? E também sei que no momento há muitos questionamentos. Ok, academia, não academia, jovens, como as pessoas olham, então o que te fez essa disciplina para garantir que você dê uma série de mestres e uma série de doutorados, essa disciplina para fazer este trabalho e, na verdade, projetos muito complexos de MBA para doutorados? Sim, então eu já compartilhei essa incidência de como entrei na academia a partir das corporações em que eu estava trabalhando com a empresa de wireless chamada Meltron Maharashtra Electronics. E nós estávamos nas tecnologias de conjunto sem fio, comunicando da planta de fabricação para a planta administrativa a uma distância de mais de 100 quilômetros. Então isso era o meu trabalho como engenheiro de serviço e eu vim. Então, enquanto perseguia isso como engenheiro de serviço, senti muito que precisava ter uma boa compreensão da comunicação das pessoas para entender os vários aspectos de recursos humanos e, além disso, o bem-estar e as práticas trabalhistas na indústria a longo prazo. Então, decidi fazer um mestrado em administração de empresas em recursos humanos, que é chamado de Ministério Público Militar Mestrado em Gestão de Pessoal. Então, eu também pensei que estava lendo os livros e me deparei com o estilo japonês de gestão e muito singularmente como o defeito zero. E então pensei, vou fazer meu mestrado em administração de empresas em marketing e finanças. E então peguei o projeto com as empresas japonesas. Aprendi o estilo japonês de gestão. E então, enquanto perseguia isso, pensei que mesmo que eu gostasse de fazer algo em engenharia e optei pelo meu mestrado em engenharia eletrônica e fiz o meu mestrado. E depois disso, assumi o trabalho como departamento de treinamento e aprendizado em uma das universidades de renome. E descobri que essas qualificações me ajudaram muito na transformação do setor de ensino superior. Como se comunicar com os alunos, com as empresas, com os colegas de trabalho e como podemos trazer a melhor pesquisa do corporativo para a academia. E isso me ajudou. E como parte dessa jornada, me deparei, já que sou um cara da eletrônica, sou um cara do mobile, pensei que quero seguir o que é 5G. Todo mundo entendeu que o 1G são todos aqueles telefones antigos, telefone tocando, telefone de primeira geração, 1G, 2G, voz e texto, 2G, 3G, voz, texto, vídeo, 4G, voz, texto, vídeo, tempo de download, 5G, todos esses for e microsegundo. E eu pensei, se o FI e o G tem que ajudar na educação, o FI e o G tem que ajudar na agricultura, eu quero seguir meu projeto e meu doutorado no FI e o G e me inscrevi para o meu doutorado. Antes disso, eu estava trabalhando com o Instituto Indiano de Comércio Exterior sob o Ministério do Comércio e Indústrias em Nova Delhi. E a Organização Mundial de Comércio era uma organização mundial de comércio, impondo muitos limites aos vários produtos a serem vendidos. E eu pensei, o que é esse comércio internacional? Porque a Organização Mundial de Comércio está impondo tantas restrições e isso me motivou e me registrei para outro doutorado sob o Ministério do Comércio e Indústria, que era basicamente sobre a Organização Mundial de Comércio, e esse foi meu doutorado em Comércio Internacional e Gestão. Então, em todos os lugares, antes de entrar na pós-graduação e no doutorado, de alguma forma eu tive a sensação de que deveria aprender isso e deveria apoiar meu ensino e aprendizado para o melhoramento do aluno, para o melhoramento dos aldeões. E isso é o que, como mencionei, o doutor ABJ Abdul Kalam disse, professor Pandey, faça desta aldeia um laboratório.
O que quer que você tenha que praticar, você está praticando na aldeia. Temos mais de 72 mil aldeias. Como podemos equipar bem essas aldeias, e isso foi o que me motivou a partir da perspectiva do agricultor, como a Organização Mundial de Comércio, como podemos minimizar os limites sobre os bens e tantas outras coisas. Então é assim que eu tomo essas medidas para obter minha educação superior. Uma bela história e também mostra, eu acho, uma riqueza de conhecimento ao juntar o profissional e a tecnologia, o governo e a educação. Então eles combinam isso e começam uma carreira massiva na educação. Então você mencionou, é claro, o ilustre fundador do Massachusetts Institute of Technology, Pune. Gostaria de abordar esse tópico antes de prosseguirmos. Vamos começar. Como você encontrou a universidade? E como, é claro, você também encontrou a personalidade muito inspiradora, que eu acho que é uma das personalidades mais inspiradoras também do fundador do Massachusetts Institute of Technology, Pune, que é para as pessoas que estão nos ouvindo, é a Universidade da Paz Mundial. E eu gostaria de tocar nesse assunto porque eu acho que é uma bela história que tive o privilégio de conhecer e me envolver, mas eu gostaria que as pessoas soubessem, primeiro de tudo, como você o conheceu, e apenas para as pessoas que nunca ouviram falar dele. Então, eu acho que fale um pouco sobre, é claro, o professor Dr. Vishwadekar Karad. Então, nos conte um pouco sobre essa maravilhosa relação que você tem com ele, mas também com a universidade, e como você chegou a esta universidade e se tornou, é claro, um dos líderes agora. Sim, sim, muito bom. Muito boas perguntas. O Dr. Vishwanath Karad atualmente tem 85 anos de idade. Quero dizer, ele tem 85 anos e ainda é muito ativo. Ele é um empreendedor de primeira geração. Ele pensou, quando a fuga de cérebros estava indo de um estado da Índia para outro estado, ele disse, deixe-me começar esta educação profissional no estado de Maharashtra. Ele é um engenheiro mecânico desde 1962. Depois, em 64, fez seu mestrado e depois PhD em Washington District of Columbia. É um professor altamente qualificado. Em 1982, ele pensou em começar essa educação profissional. Ele escreveu um artigo no Times of India e disse que a necessidade urgente de iniciar a educação profissional no estado, e então a história foi criada. Então, atualmente, se eu te disser que essa instituição foi iniciada pelo acadêmico, não pelo político ou industrialista. Desde o primeiro dia, ele garantiu que a pesquisa teria que ter um componente importante na academia. Por isso, ele nomeou a fundação como Academia de Engenharia e Pesquisa Educacional de Maharashtra. Ele é presidente da Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura das Nações Unidas para os Direitos Humanos, Paz, Democracia e Tolerância. Ele é o embaixador da paz. Ele construiu a maior cúpula da paz do mundo na localização de Pune apenas para promover a cultura da paz no mundo. Ele disse que queremos ter uma sociedade global holística, amante da paz, e para isso ele alterou ou ele criou o CILIAV. Ele disse, quando você fala sobre a paz, ou quando você fala sobre a paz, ele disse, todas as religiões, elas não são nada além de escrituras que orientam a vida, como viver e como não viver. E em nossa academia na universidade, estamos aprendendo todos os aspectos das religiões. Estamos praticando os melhores conceitos. E hoje, se eu te der o espectro geral de Massachusetts Institute of Technology, que foi fundado pelo professor Dr. Karad, ao longo de 4 décadas de excelência acadêmica, estas são as 6 universidades, 80 instituições, 82 mil estudantes, mais de 10 mil funcionários, mais de 1.000 acres de terra e um faturamento de mais de 2.000 crores. Um professor, como ele pode transformar um empreendedor de primeira geração? E quando ele recebeu esta cadeira da Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura em 1996 por Genebra e em Paris, ele recebeu aquela carta que a cadeira da Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura para os Direitos Humanos, Paz, Democracia e Tolerância. Ele está promovendo a cultura da paz no mundo. Então isso é sobre o Dr. Karad, e a melhor coisa que ele fez, tornou-se um professor muito conceituado de termodinâmica e motores, combustão interna. Ele incorporou este sistema de educação universal, baseado em valores na mentalidade dos alunos. A universidade começa com a oração que transcende casta, credo, religião e fronteiras nacionais.
Ele disse que muitos alunos fizeram um protesto, mas ele disse: isso não é se você acredita em Deus ou Jesus ou Rahim. Isso é no interesse da natureza. Você reza para sua mãe como se ela fosse sua Deus e participa da oração. É assim que o dia na universidade começa. A oração é então seguida por yoga de vários departamentos, depois meditação, depois aprendendo vários aspectos de várias religiões, praticando-as. Então é assim que estamos nos transformando. O objetivo básico desta universidade não é apenas treinar as mentes, mas transformar os corações. E é isso que estamos fazendo, transformando os corações dos alunos, e essa é a ênfase. A construção do caráter é muito, muito importante aqui. Estamos praticando a construção do caráter. Estamos praticando os valores, respeitando sua mãe, pai, nação, celebrando todos os nossos dias de independência e tantas coisas que estamos praticando como parte dos valores. Talvez a discussão possa se prolongar, mas essas são algumas das coisas que estamos praticando. Mas o sublinhado é a construção do caráter. Dissemos que ganhar o diploma é importante, mas construir um caráter é igualmente importante. A flor sem fragrância não tem significado. A pessoa sem caráter não tem significado. Então, é isso que estamos desenvolvendo na mentalidade dos alunos. O profissional é sólido. Temos que ter todos os nossos alunos, eles têm que ser proporcionalmente sólidos, espiritualmente avaliados ou espiritualmente elevados e socialmente responsáveis. Quais são as responsabilidades da sociedade? Como se comportar na sociedade? Como responder aos cidadãos, aos mais velhos? Todos esses são treinamentos que impactam os alunos em geral. E em um campus temos mais de 25 mil alunos, 700 professores em tempo integral e 2.000 funcionários não docentes. Isso é um espectro do Massachusetts Institute of Technology. Esses são números impressionantes, em primeiro lugar. História bonita. E eu acho que ele é único no mundo, especialmente o fato de você ter um acadêmico tão prestígio, mas também um foco, como eu disse, nos valores, na ética e no fato de que a universidade é a paz mundial. E realmente tive o privilégio de falar, e para as pessoas que nos ouvem, acho que só quero destacar o quão grande, por exemplo, a universidade é do tamanho de uma cidade, eu diria cidade média na Europa, e ao mesmo tempo a Cúpula da Paz, que é um dos edifícios mais bonitos que vi, é na verdade maior que a Cúpula do Vaticano. A Cúpula do Vaticano foi criada por Michelangelo, não preciso dizer mais nada. Então, só para dizer que é uma conquista maravilhosa que você fez como universidade, e eu quero dar parabéns especiais ao Dr. Varadi, mas também para você, liderando a universidade para os próximos olhos. Mas bem, como você o conheceu? Eu gostaria de tocar nisso. Você mencionou um pouco que ele inspirou, mas como você o conheceu? Essas pequenas histórias são muito importantes e provavelmente é por isso que você está aí agora. Então, eu estava ouvindo a entrevista dele no difusora pública da Índia chamada Prasar Bharati Doordarshan. Esse é o nome da emissora pública e eu me deparei com isso no período da noite, das 6 às 7. Eu estava ouvindo ele e isso me transformou. E eu pensei em ir encontrá-lo e perguntar se eu poderia fazer algo, se eu poderia fazer parte da sua missão. E ele foi gentil o suficiente, algumas 2 ou 3 rodadas de discussões aconteceram, e ele disse que eu era bem-vindo a bordo, e foi assim que comecei a me inspirar com sua fala no canal de transmissão pública. Então foi assim que eu pessoalmente o conheci, dei meu histórico, vim deste lugar sagrado, e ele disse que estava procurando por este tipo de dedicação, devoção, decência, dignidade. Ele me contou 5 atos. Ele disse que se você seguir os 5 Ds, decência, decoro, dignidade, disciplina, será muito bem-vindo e poderá se juntar à organização dele. Isso é lindo e muito especial. Então eu acho, é claro, como pró-reitor, você tem uma responsabilidade que eu sei que você leva muito a sério. Gostaria de mencionar alguns números. 85 mil estudantes é um número massivo. Existem 6 universidades. O grupo possui 6 campi universitários distintos. Eu sei que você também está expandindo a universidade e construindo coisas diferentes ao redor do mundo. Então isso é, eu acho, para as pessoas que estão nos ouvindo, e este podcast é sobre educação, negócios e tecnologia.
Então é um empreendimento massivo porque há um componente de empreendedorismo, há um componente de trabalho acadêmico e muito trabalho para alcançar o que você fez. E também a escalabilidade, como você coloca algo tão avançado. E, além disso, temos que ver que a Índia agora é uma potência que há apenas 20 anos não era. Então, houve também todo o crescimento da Índia. Então, eu gostaria que, se pudesse, elaborasse um pouco deste contexto. E eu acho que uma coisa que eu quero provocar em você e em nossa audiência é, por exemplo, quando eu falo e eu falo razoavelmente com muitas pessoas nos Estados Unidos da América, elas não têm ideia sobre a Índia. E em alguns casos ainda há nós e ao redor do mundo, ainda há muitas, eu diria, imagens estereotipadas sobre a Índia, sim. E claro, quando você vai para o seu campus, não é diferente de estar no Massachusetts Institute of Technology, do outro lado do mundo, no outro campus. Eu estive em Harvard e também tenho ensinado em diferentes universidades, mas eu gostaria apenas que as pessoas que nos ouvem conhecessem as fantásticas realizações que você fez, mas também a vanguarda e todas essas camadas que são fundamentais para alcançar o que vocês fizeram. Então, deixe-me começar. Você apontou muito corretamente que a Índia não é conhecida pelas conquistas tecnológicas ou pelas conquistas de pesquisa, mas eu sou um seguidor fervoroso do nosso primeiro-ministro Narendra Modi. Ele é muito dinâmico, ele tem uma visão e ele deu uma fórmula novamente. Ele disse: tecnologia da informação mais tecnologia da informação é igual a tecnologia da informação levando a Índia para o próximo nível. Ele disse que tecnologias imersivas mais talento indiano é igual à Índia de amanhã. Para construir a Índia do futuro, os estudantes precisam absorver as tecnologias de informação e imersivas em sua mentalidade. E foi assim que a Índia digital começou. A tecnologia, os 72 mil vilarejos foram conectados. Ele surgiu com uma ideia fantástica chamada Rede Nacional de Conhecimento. O agrupamento de escolas baseadas em vilarejos, o agrupamento de escolas baseadas em cidades. E há mais um conceito chamado NOFA, Rede Nacional de Fibra Óptica. E todas as aldeias e cidades, elas se conectaram através desta missão Índia Digital. Então, isso é uma coisa. Mas então, na educação, ele disse, no desenvolvimento de habilidades é muito, muito importante, o que eu estou chegando ao ponto que gostaríamos de seguir. E ele disse que as 10 tecnologias que estão dominando o mundo inteiro, como podemos integrar essas 10 tecnologias ao currículo para que possamos criar o máximo de empreendedores e unicórnios a partir das universidades. O DNA do sucesso de qualquer universidade é a quantidade de startups que estão sendo criadas nela. Universidade é a própria definição de universidade, é a universalização da mente. É universidade, como podemos dar a eles a educação de 360 graus. E deixe-me dizer que existe um conceito chamado CDF. Sabíamos que esses são os 4 tipos de alunos que estão se matriculando em qualquer instituição de ensino superior. Quando eu digo C, é um recrutamento de campus. Quantas empresas estão vindo? Se a Intel veio, se a Microsoft veio, se o Google veio, a maioria dos pais e alunos, 82%, estão focando em quantas empresas estão vindo para a universidade. Em segundo lugar, chamado de agrupamento de graus. Quantos alunos estão indo para o exterior nos Estados Unidos da América, Reino Unido, Finlândia? É empreendedorismo, que é principalmente negligenciado até a data. 1% do total de alunos, no meu caso, 25 mil, 1% está pensando em entrar no empreendedorismo e F é freelancer. Eles não sabem o que fazer. Ao entender isso, surgimos com vários conceitos chamados Hackathon, Smart India Hackathon. A definição de hackathon é extrair o melhor da mentalidade do aluno na velocidade de uma maratona, combinando hack e maratona. Como eles podem dar a solução para os problemas? Eu entendi muitos problemas no meu campus, também há o problema de estacionamento, conseguir o auditório em um horário específico, como podemos, tantas coisas. Então, queremos que todos os nossos alunos sejam provedores de soluções, não criadores de problemas. Começamos a ensinar as 10 tecnologias chamadas A, B, C, D, A, R, A, I. É muito interessante. Eu fiz isso como A, B, C, D. Quando eu disse A, inteligência artificial, B, blockchain, bancos, finanças, segurança, seguros, bancos, finanças, segurança, seguros. Agora, este blockchain está chegando fortemente.
A, B, C. C é segurança cibernética e nuvem. Eu disse que é obrigatório para todos os alunos. Eles devem aprender o que é segurança cibernética. O que é nuvem? A Índia está fazendo um ótimo trabalho em pagamentos digitais no interface de pagamento unificada. Todos os meus aldeões e agricultores fazem parte desta estrutura de pagamento digital. A, B, C, D. D é ciência de dados e drones. Inclui agregação, oficialização e interpretação de dados. O próximo é realidade aumentada, realidade virtual, realidade mista, realidade estendida, que significa realidade aumentada, realidade virtual, realidade mista e realidade estendida, representando o futuro da educação. Meu aluno, eles devem aprender usando todos esses óculos de realidade aumentada e realidade virtual como puderem. Também administramos as escolas médicas, senhor. Esqueci. Administramos 4 hospitais, 2 escolas médicas e programas de design e engenharia naval. Então, essa realidade aumentada, realidade virtual, é uma parte importante para fazer parte da educação. Montamos laboratórios de realidade aumentada, realidade virtual e drones e estamos treinando as aldeias próximas. Eu citei realidade aumentada, inteligência artificial, robótica, análise e IoT. Você é a autoridade em IoT, senhor. Estou muito impressionado com o seu livro Puro Imposto de Renda. E eu garanti que esse livro fosse parte dos meus alunos de engenharia do último ano. Eu o disponibilizei através da minha biblioteca e meus alunos estão seguindo o seu livro. Então isso é IoT, Internet das Coisas. Então essas são as 10 tecnologias que tentamos introduzir no sistema. E quando eu disse meu aluno, eles devem ser profissionalmente competentes, então devem aprender essas coisas. Empreendedorismo. E vou citar uma fórmula. Eu disse, nós queremos empreendedores, nós queremos os buscadores de emprego. Não queremos buscadores de emprego, e sim doadores de emprego. E então, nós garantimos M2M, P2P e I2I, o que é M2M mente para o mercado. Quaisquer que sejam as ideias que vêm à mente dos alunos, como esse ecossistema chamado incubadora de negócios tecnológicos pode fazer o aluno colocá-lo de mente para o mercado M2M. O que quer que ele esteja escrevendo no papel, tornamos obrigatório desde o primeiro ano de educação, eles devem manter um caderno. Ao ensinar, aprende-se. Se algo surgir, isso pode ser a solução, então escreva. Após 4 anos de graduação, veremos quais ideias surgiram em sua mente. Olho no olho, ideia para implementação. E tudo o que ele está escrevendo no papel. Como podemos levar isso do papel ao produto? Como todo o ecossistema da universidade irá apoiá-los para se tornarem empreendedores? E isso é o que diferencia a Índia atualmente. A startup é muito alta. O unicórnio, em 2022, mais de 80 unicórnios que a Índia tentou dar. Então isso é inovação, incubação, invenção, está em seu núcleo. E é assim que estamos transformando a universidade no contexto atual. E isso é apenas para as pessoas que estão nos ouvindo. Eu tive o privilégio de ir algumas vezes à universidade e espero ir muito mais. E eu diria que dos diferentes campi de universidades que vi em todo o mundo, é provavelmente um dos mais dinâmicos, se não o mais, mas também o que eu amo é o que você disse, é o foco em ética e valores, muito, muito dinâmico acadêmico, porque, claro, você tem todos esses diferentes focos na academia, mas também um fantástico elemento de educação técnica e qualificada, e também o ecossistema de empreendedores que você mencionou. Então, dessas conquistas na universidade, claro, estamos em um caminho de crescimento muito rápido, especialmente quando se trata dessas tecnologias, e a educação está passando por muitos desafios, mas eu acho que para as pessoas que estão nos ouvindo, a escala da Índia, e eu sei que, claro, se você está na Índia, você sabe o quão grande é a Índia, mas para as pessoas que estão ouvindo apenas alguns números, e eu sei que você tem alguns números também, então estamos falando de 1,475 bilhões de pessoas, e também estamos falando sobre os países, por exemplo, a Índia fez alguns estudos, há 1.500.000 mais professores universitários, e a escala da educação é única no mundo. E eu acho que, olhando para a Europa, onde eu estou vendo também que a Índia está se tornando, de alguma forma, mais avançada tecnologicamente do que o resto do mundo. Eu não estou falando apenas para a Europa, onde eu estou. Eu estou em Londres, e eu diria às vezes que minha internet funciona melhor na Índia do que realmente funciona no Reino Unido, o que eu acho que é algo bastante paradoxal. Eu acho que o governo da Itália fez um trabalho fantástico em colocar toda essa infraestrutura e, claro, trazendo também a maior parte da população para fora da pobreza e tornando agora um país que é um dinâmico que é enorme.
Então, voltando à universidade e ao seu trabalho na universidade, apenas para as pessoas que estão nos ouvindo, eu gostaria que você compartilhasse ou tivesse claro o que quiser, seu trabalho como pró-reitor e o trabalho que você faz coordenando. Você toca, claro, sua visão para a educação, sua visão para os programas, mas também no dia a dia da universidade, porque, como eu disse, esta não é uma universidade convencional, é um grupo com 6 universidades. Você mencionou hospitais, você mencionou diferentes áreas, você tem até laboratórios, um laboratório de inteligência artificial e robótica, você tem muitas coisas diferentes, apenas um pouco desses números e os fatos que você tem, que eu acho que para as pessoas que estão nos ouvindo, eu acho que é interessante trazer a dinâmica do empreendedorismo e gestão e também as conquistas que vocês fizeram e ainda estão fazendo. Há algumas estatísticas da sede desta Universidade Mundial de Paz do Massachusetts Institute of Technology, em Pune. Se eu mencionar isso, temos 9 centros de excelência neste campus, incluindo Tata Technologies, incluindo Aker, Oracle, Cisco e Revit, que é uma empresa de biotecnologia de grande porte. Temos 9 centros de excelência, 142 laboratórios de tecnologia, um incubador de negócios de tecnologia do Massachusetts Institute of Technology e um ecossistema muito bom. Se o aluno está saindo com algum pensamento, algum produto, e a palavra chamada nível de prontidão tecnológica, se o nível de prontidão tecnológica dele é de 1 a 13, se estiver no 6, estamos dando a ele um espaço para trabalhar em nosso incubador de negócios de tecnologia, onde ele pode fazer várias adições ao seu produto e pode levá-lo ao mercado. Então, mais do que 25 mil alunos eu disse neste campus. Mais importante, o que estamos tentando, eu estou fazendo o programa como pró-reitor, meu foco principal é construir os blocos de construção da ciência básica, física, matemática, química, estatística e biotecnologia. Isso é, embora eu tenha todos os meus diplomas, mas então eu disse, deixe-me ir para o básico. Então, eu estou cuidando disso e o mais importante, que é muito querido ao meu coração, é inovação, incubação, inovação. Estou realizando eventos regulares para fomentar sistematicamente a mentalidade empreendedora dos alunos na universidade. Eu vou no primeiro nível, isso é chamado de cocriação. Eu peguei essa ideia da Holanda, eu levei essa ideia para a Semana Política de Singapura. Eles têm uma proposta muito única. Sempre que eles admitem um aluno, dão a ele um projeto sem ensinar um único dia ou um único minuto. Apenas eles são jogados no mercado, fazem o necessário com os projetos e retornam. Então, estamos seguindo isso chamado cocriação. Todos os alunos do primeiro ano de qualquer disciplina, estamos dando a eles problemas sociais, como eles podem reagir a isso, como por conta própria. No segundo semestre, oferecemos a eles um programa sistemático chamado Programa de Desenvolvimento de Liderança Social, Programa de Desenvolvimento de Liderança Social. Estamos convidando os melhores dos melhores líderes sociais, como eles evoluíram e como eles fizeram a diferença. No terceiro semestre, estamos vindo com uma oficina muito única chamada Pesquisa, Inovação, Design e Inovação. RIDE, Pesquisa, Inovação, Design e Inovação. Então, baseado na startup de maior sucesso, seus proprietários e mentores estão vindo discutir com os alunos. Então, como eles evoluíram, como a startup deles causou um impacto. No quarto, como eu disse, hackathon. Então, 2 tipos de hackathon. Um é resolver os problemas do governo. Os 28 ministérios estão apresentando soluções para os problemas dos alunos. E um é os problemas da sociedade, os problemas do campus, os problemas da academia. E separado em outro no mês de setembro, este hackathon inteligente da Índia. Em outro mês de março, hackathon geral para a sociedade e o campus. E então o mais importante é o programa de imersão rural. Sou seguidor do ex-presidente Dr. Avul Pakir Jainulabdin Abdul Kalam. Ele disse que devemos transferir o que há de melhor no urbano para o rural. Criamos um programa de imersão rural de 5 dias. Cada estudante tem que passar 5 dias nas profundezas, nas aldeias rurais mais remotas, para entender os problemas básicos dos agricultores, seja energia, seja educação, seja meio ambiente. E um dos meus mentores, ele disse que os maiores problemas diante do mundo são os 3 E, são energia, meio ambiente e emprego. Estes são os 3 maiores problemas 3E. E então ele também disse, enquanto isso 3E,
Como podemos encontrar uma solução para isso? O empreendedorismo é a solução, a única solução para o emprego. Atualmente observamos como os estágios e colocações estão sendo desafiados em países como Estados Unidos da América, Reino Unido e Japão. Precisamos criar tantas oportunidades no sistema e ele deu a fórmula. Senhor 347 é uma fórmula. Por favor, não fique bravo. Sempre uso essa fórmula como estudante de engenharia. 347. Qual é a solução para os 3 problemas? 4. 4 é PASSO. O que é PASSO? É para a sociedade, transformação da sociedade através do T, que é tecnologia, através da intervenção tecnológica, e é o ecossistema fornecido, e sistema de transporte público e privado é a política, o formulador de políticas, como o governo deve implementar as políticas para a sociedade. E ele disse que a solução para todo esse ambiente, então o emprego é chamado de startups garantidas. Startups garantidas, ASSURED. Então, a forma longa dessas garantias é A, acessível, S, sustentável, outro A, simplicidade e assim por diante. Por que a BlackBerry falhou? Por que a Nokia falhou? Porque precisamos aprender tantas coisas com isso e devemos surgir com as startups garantidas e essa é a solução para tudo. Então é isso que eu gostaria de apresentar aqui. Não, é muito inspirador e também eu amo isso, né? Acho que todas as universidades deveriam estar abordando isso. Os 3 anos são ótimos porque acho que definitivamente vai ser mais importante e especialmente a tecnologia se torna mais importante em nossas vidas diárias, mas especialmente para os jovens. Então, o Meet the W Pool é conhecido pela abordagem progressiva e integração da tecnologia na experiência educacional, que devemos explicar até agora. Então, uma grande questão agora é qual será o impacto da tecnologia, especialmente da inteligência artificial, na educação em inteligência artificial. Acredito que a empregabilidade será uma grande incógnita, pois os agentes de inteligência artificial e outras tecnologias estão se tornando extremamente sofisticadas. Podemos realmente desenvolver essa tecnologia e você mencionou isso parcialmente, mas gostaria de abordar em uma escala maior. Muitos empregos novos estão sendo criados. Gostaria de ver como a universidade está olhando para isso, especialmente no contexto do seu trabalho com colaborações internacionais. Neste podcast, entrevisto o diretor das Nações Unidas para a Educação Futura, que estava muito alarmado com os riscos que estão chegando. Gostaria de ver como isso ocorre, pois somos muito positivos e práticos, algo que amo. Que aqui eu gostaria de apresentar o conceito de educação 1.0 para execução 5.1.0. Agora, deixe-me dizer, quando eu disse educação 1.0, todos aqueles sistemas de educação antigos, um rei, alunos limitados financiados pelo rei, isso era educação 1.0, 5.000 anos atrás. Quando a tinta foi inventada no século XV, começou uma nova era chamada educação 2.0. São todos os tijolos, argamassas, bibliotecas e tudo chamado de educação 2.0. Educação 3.0. Quando a World Wide Web foi inventada em 1990 e revolucionou a educação. Educação online, apresentações em PowerPoint, tantas coisas, laboratórios. Justo antes do corona era a educação 4.0. Educação 4.0 significa a educação através de máquinas. É uma educação inteligente e personalizada. Um pequeno exemplo, em uma sala de aula, David entendeu 16 vezes 16 muito bem. Mas James não conseguiu acompanhar 14 vezes 14. Através da interface cérebro-máquina, o professor saberá, ele irá até ele, segurará sua mão, explicando como 14 vezes 14 pode personalizar a educação através de máquinas e educação inteligente. E pós-corona, a definição de ACBC foi alterada, senhor. A ACBC não é assim. Antes do corona é após o corona e BCS antes do corona. Antes do corona era de educação 4.0. Após o corona, educação 5.0. Educação 5.0, como eu mencionei, é uma VRX-RMR, o futuro da educação. Educação do futuro, como essa realidade virtual, realidade mista, realidade estendida, ajudará os alunos a entender
os vários aspectos práticos disso. É uma educação mista, é um gêmeo digital com a ajuda de realidade aumentada, realidade virtual XRM, e isso deu a dimensão. É por isso que pensamos em introduzir este realidade virtual XRM na educação, para que os alunos possam fazer seus projetos, seu processamento de pensamento no tempo livre e podem acompanhar as novas aprendizagens na educação e podem criar a folha de paradigma. Então, esta é a educação 4.0 e uma coisa mais importante, e aqui novamente eu gostaria de citar Swami Vivekananda e o que ele disse: queremos aquela educação onde nossos alunos podem se sustentar. Queremos essa educação e é isso que desencadeia o empreendedorismo, inovação, incubação e educação internacional. Como essas tecnologias, as 10 tecnologias sobre as quais falei, como elas podem ser úteis para os alunos entenderem melhor, e é isso que estamos tentando. Espero ter respondido parcialmente as suas perguntas. Não, você respondeu perfeitamente e realmente isso é uma chave para mim, é um elemento chave, porque se você atacar o problema por esse ângulo e colocar todas essas áreas trabalhando juntas, podemos ter sucesso em todos os desafios que estamos enfrentando. E eu acho que a Índia é, para mim, provavelmente o país que pode liderar o mundo nessa área, porque definitivamente eu acho que temos tanta divisão e a Índia é um país que eu acho que, para as pessoas que estão nos ouvindo, elas não são de mim, há uma diversidade de culturas, línguas, religiões, e também um respeito que é único e ecumênico. E eu quero tocar o claro que você é chamado de Universidade da Paz Mundial, então eu quero tocar nesse ângulo, você tocou na importância disso, e eu sei que o Dr. Varad criou algo único no mundo, e eu quero ser respeitoso também. Então, como isso desempenha um papel, e eu sei também que você tem o Parlamento da Paz Mundial. Então, nos conte um pouco sobre essa iniciativa e como isso, como um espaço na universidade, mas também como espaço na construção de algo único no mundo? Ok, então deixe-me resumir para você. E foi uma grande honra convidá-lo como convidado principal para o nosso 10º Parlamento Mundial sobre Ciência, Religião e Filosofia. E você falou tão alto, foi um discurso hipnotizante para uma audiência de mais de 5.000 pessoas de 20 países diferentes que vieram para a função. Então, este Parlamento Mundial é basicamente o que estamos conduzindo em nossa maior cúpula do mundo para promover a cultura de paz no mundo, com vários tópicos sobre meio ambiente, educação, diversidade, as escrituras religiosas, que são nada mais do que as escrituras que orientam a vida e como viver, como não viver. Então, tantos aspectos diferentes a cada vez, e deixe-me dizer que o Massachusetts Institute of Technology foi o Massachusetts Institute of Technology, WPU, a sediar a conferência interreligiosa G20. A Índia estava conduzindo este G20 em diferentes países e todas as principais nações, 20 nações, estavam participando e tivemos a chance de realizar o sistema interreligioso G20, onde mais de 20 países vieram e discutimos sobre os tópicos diversificados, incluindo meio ambiente, educação e empregabilidade. Então, o Parlamento Mundial no Domo da Paz para promover a cultura da paz no mundo. Estamos realizando essa atividade. Esse será o 12º Parlamento Mundial em sucessão. O primeiro Parlamento Mundial que fizemos foi em Pune, depois Paris, depois Suíça, depois várias cidades em Pune, incluindo Varanasi, que é um lugar famoso, de onde o primeiro-ministro está concorrendo, Narendra Modi-ji, e tantas coisas também em Delhi. Então, este Parlamento Mundial em sucessão, estamos reunindo todos os melhores dos melhores acadêmicos, educadores, ambientalistas, em uma única plataforma para discutir. Então, como mencionei sobre a Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura, o Dr. Karad é um presidente da Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura, e nos últimos 28 anos estamos conduzindo o programa de série de palestras da Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura para o desenvolvimento do pessoal. Estamos convidando novamente as melhores das melhores mentes e discutindo com elas, interagindo com elas, aprendendo com elas, enviando relatórios para a Organização das Nações Unidas, para a Educação, a Ciência e a Cultura, Paris, e disponibilizando para todos os cidadãos do mundo. Então, essas são as 2 inovações revolucionárias que estamos fazendo na promoção. A cultura da paz é maravilhosa e vou colocar links para tudo isso, porque ainda tenho algumas perguntas que quero esclarecer
do seu tempo. Então você tem mais de 70 publicações de pesquisa e 10 patentes internacionais concedidas. Quais são as contribuições mais impactantes que você fez por meio de sua pesquisa? E compartilhe suas percepções sobre a aplicação, especialmente do corte de algoritmos de inteligência na integração numérica. Então, deixe-me contar sobre meu primeiro artigo e depois converti esse artigo em produto, que é o que estamos visando. Era um sistema híbrido hexagonal de energia eficiente H2A2 para os agricultores. Agora vou contar o que aconteceu. Em uma terra de 6 por 6 acres, instalamos vários dispositivos IoT, vários sensores e então fizemos a experimentação. Como o meu agricultor pode obter as informações no seu celular nos idiomas locais sobre o ponto de orvalho, sobre a velocidade do vento, direção do vento, chuva e então o nível da água, então a umidade do solo, tudo estará chegando ao seu celular. Mesmo se às 4:30 da manhã, se ele puder abrir o celular dele, ele saberá sobre a minha bomba de água. Começou automaticamente quando o sensor deu um sinal de que o nível da água está diminuindo. O solo era um aspersor com portões abertos. E quando eu implementei isso, a agricultura no telhado para alguns bons hotéis, agricultores e muitos fazendeiros vieram até mim e disseram: Senhor, você facilitou nossas vidas. Eu não preciso ir à fazenda à meia-noite para ligar a bomba de água, ligar o aspersor. Este é o poder da tecnologia que você nos deu. O custo foi insignificante, pois o projeto foi financiado pelo Ministério do Governo da Índia e muitos notáveis. Então, isso é algo que eu converti minha patente no produto. Em segundo lugar, na agricultura, essa era a base da agricultura. O segundo é na saúde. Saúde. Se você acessar aqui através do seu celular Android, você receberá todos os seus parâmetros de bala na sua tela. Estou falando de 2013. Isso não é um foguete e hoje em dia ficou tão fácil, mas naquela época, em 2012, 13, 14, era uma ideia inovadora. Muitos, incluindo Times of India e tudo, eles nos deram sinal. E na educação escolar eu mencionei que a taxa de abandono era muito alta. E então o Times of India veio com isso, né? O tablet do Massachusetts Institute of Technology para os agricultores. O Times of India intitulou Dor de Cabeça, quando fornecemos tablets aos agricultores. Um conceito muito singular. Eu só vou precisar de um minuto. Então, quando o Dr. Kalam disse, não, essa tecnologia deve ir para os agricultores. Filhos de agricultores que estão abandonando o sistema educacional. E fomos para várias aldeias, adotamos e fomos com este tablet baseado em energia solar. Se clicarmos no tablet, você verá 3 ícones. Um é o ícone da escola de educação, um é o ícone do hospital e um é o ícone do mercado. Os produtos agrícolas devem ser vendidos no mercado. Então, se eu for um aluno do 4º ano e clicar no número 4, os números de 1 a 10 aparecerão na sua tela e se eu clicar no 4, o assunto aparecerá. Ao clicar no assunto, os tópicos são exibidos. Clicando no tópico, um professor animado, personalidade famosa na área, aparecerá e ensinará por 45 minutos. E após cada sessão, há uma sessão de perguntas e respostas de múltipla escolha. O aluno deve clicar se a opção A, B ou C está correta em seu idioma local. E para cada resposta correta, um Papai Noel dentro do tablet dará um chocolate ao aluno animado. Este é um grande momento, um momento de satisfação para mim quando estou tentando converter essa saúde, educação e agricultura através dos meus trabalhos, através dos meus produtos. Tenho 5 produtos no mercado atualmente. Também sou um estudante de seguros telemáticos, como posso reduzir os acidentes de trânsito na rodovia Bombay-Pune. É uma rodovia muito movimentada vindo de Mumbai. Estamos nos deparando com tantos acidentes que fizemos uso da caixa branca dentro do carro e como o motorista está dirigindo, que ele está fazendo curvas acentuadas, onde ele está freando em alta velocidade e essa câmera está conectada com seu escritório de controle e a partir do seu momento está observando, dando um sinal se ele está bêbado, se ele está recebendo algum sono, para que o controlador possa dar um sinal para ele acordar. Então, fizemos isso em 2013 e 14. Então, é assim que as patentes estão se convertendo em produtos e uma grande satisfação para mim, bem como para a sua universidade e para a sociedade.
O agricultor veio de longe. Se você se preocupa e tira uma foto com seu celular Android, você obterá os parâmetros sanguíneos e, se puder transmitir para o hospital computadorizada tomografia, eles dirão que você não precisa viajar 100 quilômetros até o hospital da cidade, você tem isso e isso, por favor, vá e pegue os medicamentos com seus médicos locais. Os agricultores ficaram tão felizes, as pessoas abaixo da linha da pobreza ficaram tão felizes que você realmente transformou nossas vidas e estamos aproveitando nossa vida. Então, isso é o que a grande satisfação de patentes para produtos e é... Parabéns pelo seu trabalho incrível que tornou essas coisas tão importantes. O ataque à agricultura está se intensificando e todas essas coisas diferentes estão tendo cada vez mais impacto, em parte devido aos seus esforços. Então, eu acho que do trabalho que você trabalha, você mencionou o Smart no Hackathon. Então, isso é algo muito querido para mim, e eu acho que a educação é a chave, mas também a colocamos em diferentes partes. Por favor, descreva o que é o Hackathon a partir dos seus princípios, pois muitas pessoas ainda não sabem. Eu preferiria que isso viesse de um professor. É sempre melhor, embora todos no meu podcast devessem saber, mas às vezes não sabem. Em segundo lugar, o que é a equipe inteligente, a maratona de programação da qual você é um iniciador-chave e agora a iniciativa Foster, e esta é uma iniciativa massiva para os padrões do mundo. Para a Índia ainda é grande, mas para os padrões do mundo, eu diria do ponto de vista dos números, é uma coisa global, mas você está vendo isso e sempre também você vê o papel dessas iniciativas para fomentar a inovação, mas também a ponte entre os diferentes componentes e participantes. Então, deixe-me dizer a definição de hackathon. Como eu disse, hack é desafiar a mentalidade dos alunos para extrair as melhores coisas da mentalidade do aluno na velocidade de uma maratona. Hack mais maratona é hackathon. Então, agora, hackathon, temos um hackathon diferente. Um é Optathon. Então, o problema é dado aos alunos e eles têm que resolvê-lo dentro de 8 horas, chamado Optathon 8 horas. É um projeto e uma declaração de problema ao vivo dados pela indústria. A propósito, hackathon, onde corporações estão participando, ministérios estão participando, metrôs, esses metrôs, eles estão participando, hospitais estão participando, cidades inteligentes, eles estão participando. Eles gostariam de saber como essa jovem mente está pensando, como estão fazendo uso das tecnologias que aprenderam em seus programas de 3, 4 anos. Então, eles estão dando um tratamento sem problemas para as universidades e eles estão dando alguns 6 meses de prazo. E então há uma competição chamada Hackathon, onde mais de 500 jurados vêm do setor corporativo e avaliam suas ideias e projetos. Então, a Ideathon é apenas ideia dada pelos alunos em um formato padrão. Qual é a ideia? Qual é o único ponto de venda? Alguém já trabalhou nisso antes? Como você está se diferenciando disso? Qual é o único ponto de venda? Qual é o plano de 5 anos? Se você gostaria de ir para a patente, marca registrada, patente de design ou financiamento adicional para a sua ideia, uma parte é a Workathon, onde estudantes de engenharia, design, comércio e economia desenvolvem projetos e produtos viáveis. Eles estão vindo com suas ideias e então estão preparando um protótipo sobre isso chamado Workout. Então também estendemos este Workathon novamente. Se o seu projeto estiver no nível 6 de prontidão tecnológica, mais financiamento será dado pelas corporações para as universidades dos governos para levar isso adiante e para levar ao mercado a biotecnologia. Nós surgimos com o Bioton para a farmácia, fabricação de medicamentos em 3D, órgão em chip e tantas coisas, Pharmaton. Então, para os alunos de design, é um design inovação Tom. Para estudantes de direito, para estudantes de PE, então estamos categorizando este hackathon, personalizando para o que quer que eles tenham aprendido. Então, na Universidade Mundial da Paz do Massachusetts Institute of Technology, 10 mil estudantes estão participando, mais de 1.600 equipes, cada equipe composta por 5 estudantes. E mais de 500 juízes, os júris corporativos, eles estão vindo, eles estão avaliando-os. E então, fazendo uma observação, essa ideia de, entre essas 100 ideias, estamos recomendando apenas 10 ideias, elas podem ir para a incubação de negócios, e então mais financiamento é necessário para elas. Às vezes as corporações aparecem, gostaríamos de aproveitar essa ideia, envie seus alunos como estagiários para minha empresa.
nós os orientaremos e assumiremos a ideia deles e tantas outras coisas. Então, em um sentido verdadeiro, isso está fomentando a mentalidade empreendedora dos alunos. E a coisa mais importante, Hackathon não é destinado apenas para estudantes de ciência e tecnologia. Eles são destinados para comércio, economia, artes liberais. Essas são as importantes inovações na cozinha. Na cozinha há muitas inovações. Estudantes de artes liberais podem compartilhar suas ideias. Então, essa é a maneira de transformar os acessórios de cozinha. Da mesma forma, no direito, os diferentes tipos de conceitos atualmente podem ser implementados nessas leis na escola de direito. Então, essas são as coisas. O Hackathon para os estudantes não engenheiros estão ficando cada vez mais populares. Comunicação via satélite, tantas coisas atualmente adicionadas ao Hackathon. E este Hackathon nasceu no campus da Universidade Mundial de Paz do Massachusetts Institute of Technology. E agora o governo da Índia está fazendo isso em associação com Singapura, em associação com o Reino Unido, em associação com o Sri Lanka, todos os países asiáticos. Então, Índia e Reino Unido, Índia e Singapura, muitos hackathons formando o cluster de professores da Universidade Internacional, juntamente com as universidades indianas, resolvendo os problemas e dando uma plataforma para os alunos se apresentarem. E essa é a maneira como a educação deve ser, essa é a minha opinião pessoal. Sim, eu concordo completamente com isso e realmente não é apenas uma opinião pessoal. Eu acho que é uma parte urgente. Se você não fizer isso, não seremos capazes de enfrentar o desafio. E essa é a minha próxima pergunta. Então, você tem sido embaixador da marca para a campanha digital indiana que visa promover a transformação digital. Então, quando se trata de transformação digital, no momento, temos 3 conceitos. E eu também gosto de, como você fez sua lista, dizer minha lista. Então, é que no momento temos divisão digital, divisão de inteligência artificial e obesidade digital. E a obesidade digital é um conceito que na verdade, discutimos muito. E isso, com o futurista, assustou o Leonardo. É um dos maiores futuristas fornecer, e eu acho que é um grande problema digital. Temos obesidade televisiva agora, temos obesidade digital e estamos nos tornando zumbis de inteligência artificial. Então estou usando os nomes um pouco mais provocativos, mas especialmente como um papel de embaixador da campanha Digital India. E também sei que a Índia provavelmente está melhor posicionada do que o resto do mundo nisso, e acho que muitos dos problemas que temos com a geopolítica agora é por causa do uso digital para dividir, não para aprender, porque as pessoas tentam usar a identidade como uma arma, mesmo que seja em uma divisão. Sem entrar muito na política, quero destacar esses conceitos e como a Índia lida com isso, considerando todas as velocidades e o rápido crescimento que temos discutido, especialmente no contexto da campanha Digital Índia e os conceitos que estou provocando aqui. Então, Digital India é uma campanha iniciada em 2016 pelo honorável primeiro-ministro Narendra Mukesh. Ele disse como diminuir essa divisão digital, como podemos conectar vilas com as cidades. Na Índia há uma enorme diferença. Estamos chamando a Índia de conexão com Bharat. Dissemos Bharat, que é outro nome para a Índia. A maioria das aldeias e pessoas rurais e agricultores, eles residem em Bharat. E como podemos conectar este Bharat com a Índia, que está nas cidades metropolitanas? Eles têm todos os equipamentos, todas as instalações essenciais com eles, mas são privados disso na Índia rural. Eles estão privando isso. Então, esta Índia digital, eles formam os 9 clusters da Índia digital. E disso, trabalhei como embaixador da marca nos 9 pilares, sendo que o 5º pilar era muito, muito importante. Falou sobre Kranti. Kranti significa algo fora da caixa, algo. A E-Kranti, Kranti eletrônico, e a M-Kranti. Kranti é uma palavra, K-R-A-N-T-I, que dá algo iniciado em coisas muito grandes. Então, eu trabalhei com ele novamente, mesma agricultura, educação, transporte, depois meio ambiente, manufatura, todos esses justiça, tribunal. Estes são alguns dos aspectos da Índia digital, e o que de melhor aconteceu nos últimos 6, 7 anos é conectar vilas através da Rede Nacional de Fibra Óptica, através do Worldwide Interoperability for Microwave Access, o WIPI. Todas as escolas foram conectadas.
Se eu estiver discutindo com você, vilas a 500 quilômetros de distância podem me ver ao vivo. Esse tipo de tecnologia chegou às vilas, Rede Nacional de Conhecimento, Rede Nacional de Fibra Óptica e o Ministério Especial para a Índia Digital para a melhoria da vida dos aldeões, para o empoderamento rural, para o empoderamento dos agricultores. A Índia Digital surgiu com o conceito chamado KSN, que é o que chamamos de um difusor público, o Doordarshan, e uma linha telefônica pública chamada Bharat Sanchar Nigam Limited, Bharat Sanchara Nigam Limited. Essa é a iniciativa do governo. Então, para os agricultores, eles lançaram o Farmer Sanchar Nigam Limited, Kisan Sanchar Nigam Limited. Qualquer informação que deva chegar aos agricultores, que deva chegar às donas de casa, que deva chegar aos estudantes, que deva chegar aos idosos, esta plataforma, através de seus celulares, está alcançando a última pessoa, no fundo da pirâmide. Esta é a Índia Digital, empoderando a Índia Digital, e punições, e tribunal, e caso. Então, a agricultura, educação, transporte, setor de seguros, setor bancário, setor financeiro. Então, esses são os vários aspectos. Agora, a Índia Digital está fazendo o seu impacto e é apenas no interesse de facilitar o cliente final em geral. Este é o poder da Índia Digital e muitas pessoas estão aderindo aos pagamentos digitais. Somos o número 1, a Índia é a número 1 em pagamentos digitais, desde os vendedores de legumes, todos estão usando o pagamento digital e isso está causando um grande impacto na vida dos moradores de vilas e áreas rurais. Então, este é um aspecto. Mas então, a saúde móvel está novamente em apenas 50 centavos. Como ele pode fazer o teste de sangue de 52 com a ajuda da Índia Digital. Tecnologias de saúde de baixo custo para o cidadão comum, na nova normalidade, particularmente após o corona, através da Índia Digital, podemos atender a necessidade urgente de sistemas de saúde na Índia, e esta Índia Digital, através de sua infraestrutura, podemos verificar a saúde da pessoa rural profunda. Então, estas são as várias tecnologias que surgiram após o corona, com a ajuda da Índia Digital, como uma tecnologia de trem, como um trilho chegando aos usuários finais. Então, isso é algo muito único. A agricultura, eles estão obtendo todas as informações, agricultores com a ajuda da Índia Digital. Mesmo se você conectar seu celular ao sensor e se puder colocar qual é o nitrogênio, qual é o potássio no solo, o teste do solo acontecendo para o agricultor, ele não precisa enviar uma amostra para alguns laboratórios e pegar seus resultados sobre o que ele deve colocar na terra agrícola. Então, este é o poder da conectividade da Índia Digital, conectividade de última milha, e os cidadãos estão muito felizes agora. Esta é uma das iniciativas que eu acho que é mais importante, porque é uma iniciativa agora. O desafio não é apenas para os alunos, é para um reskilling contínuo. E quão importante isso traz para muitas coisas diferentes. Então eu estou ciente do seu tempo. Então eu tenho mais duas perguntas, porque eu sei que nós estamos indo por 1h30, mas eu acho que é realmente importante para as pessoas que estão nos ouvindo. Então a próxima pergunta é, então nós temos tido um papel no Conselho Consultivo de Telecomunicações, e também na comunidade de especialistas da UGC, então a indústria de telecomunicações tem passado por muitas transformações tecnológicas de grandes indústrias globais, então agora se tornando um híbrido, eu acho que está se tornando também um híbrido, embora ainda seja muito importante, mas está se tornando muito mais agora os players de tecnologia e os gigantes da tecnologia. A Índia conseguiu criar alguns gigantes da tecnologia e claro que isso tem um grande impacto na maneira, há uma transformação entre a perspectiva de telecomunicações e setores de educação, especialmente no Conselho Consultivo que nós éramos. Mas como você vê, essa transformação de sua experiência em telecomunicações, e você tocou que dessa inovação está mudando muito rápido de indústrias que são bilhões de dólares, em alguns casos trilhões de dólares, para se tornar substituídas, né, por outras indústrias, e também como você vê esses desafios e as políticas que podem abordar. E eu tenho certeza que, em parte de ser parte do Conselho Consultivo de Telecomunicações, estamos olhando para isso, e tanto a hegemonia dessas empresas, mas também a transformação dessas empresas. Então, agora, atualmente, também estou nas telecomunicações. Conselho Consultivo,
pelo Ministério da Ideia e Comunicação do Governo da Índia, eu disse que meu principal papel era, claro, chegar à última milha. Mas então eu introduzi as certificações do Conselho de Habilidades do setor de telecomunicações para os alunos. Há uma necessidade urgente de capacitar os alunos em vista do 4G, 5G, seu impacto na sociedade, na indústria. Então, eu apresentei as várias certificações de habilidades, promotor de loja, depois gerente de cluster, depois as torres. Você deve ter visto as grandes torres, como a chamada está sendo roteada. Por que a queda de chamada é muito maior nas áreas rurais? Então, o que é necessário para a gestão dessa torre? Então, existem muitos mais aspectos nisso. Existem, em geral, 4 setores envolvidos neste Comitê Consultivo de Telecomunicações. Primeiro, agregamos todos os participantes de telecomunicações. Eu era um dos membros e perguntei quais habilidades eles estavam procurando. Podemos formar um comitê consultivo onde você apresenta os problemas, você precisa dessas habilidades, Ideia, Vodafone, a Airtel, a Aircel e tantos outros participantes. Eles apresentaram vários desafios e nós elaboramos o currículo, fizemos uma parte integral do currículo e fizemos a indústria precisar de mão de obra, a força de trabalho, graduando das instituições, universidades e faculdades. Esse foi meu papel principal como membro do Comitê Consultivo de Telecomunicações. Quando se trata do governo da Índia como o agricultor obterá mais benefícios, isso era o meu foco e nós conseguimos. No que diz respeito à unidade gestora de contratos, a unidade gestora de contratos é o órgão controlador. Há 2 tipos de órgãos, reguladores e controladores. A University Grant Commission é um órgão que controla a educação no país. Então, quando eu disse que sou membro do comitê de especialistas, meu trabalho é visitar as várias universidades como parte do comitê da unidade gestora de contratos, fazendo a acreditação dessas universidades onde os alunos estão obtendo benefícios, com professores em tempo integral e bons laboratórios com o equipamento de trabalho, se a proporção de alunos para professores está correta, quantos alunos estão sendo expostos às indústrias, quantos alunos estão fazendo o estágio. Portanto, existem certos benchmarks disponíveis e meu trabalho é garantir que a faculdade está se saindo bem, os alunos estão obtendo retorno disso, o retorno sobre o investimento que o aluno está fazendo ao se matricular em qualquer instituição de ensino superior. Meu trabalho e eu mesmo participei disso, na elaboração das várias formas e vários formulários de feedback, várias perguntas a serem feitas ao diretor, ao gerente de controle de qualidade lá, como os alunos estão se transformando, qual é a experiência dos alunos dessas instituições. E então, estamos dando a eles uma classificação A, B, C. E se a faculdade ou instituição chegar à nota A, eles receberão mais fundos do governo para ter um desempenho melhor e um número maior de admissões será concedido a eles se for 30. Podemos fazer com que seja 60, para que eles possam atrair os melhores alunos e possam oferecer uma educação de qualidade. Então, esse era o meu papel como membro do Comitê Consultivo de Telecomunicações e do Comitê de Especialistas da UGC. E parabéns, é um tópico muito grande e realmente toca em muitas partes, continuando. E as 2 últimas perguntas eu quero ser respeitoso, então, a partir de sua experiência como vice-chanceler, através de todas as suas colaborações indianas e internacionais, e falamos muito sobre tecnologia educacional nos últimos 3 anos, e uma das coisas que eu gostaria de ver é como você vê o futuro da tecnologia e da educação, e especialmente se há 1 ou 2 experiências que podem compartilhar de qualquer experiência, como você mencionou, a experiência e o envolvimento com universidades como os Estados Unidos da América, Reino Unido e Singapura e além, mas quais são as coisas que você realmente acredita que são exemplos que devemos olhar quando se trata de moldar o futuro da tecnologia e da educação? O mais importante é que visitei os Estados Unidos da América com frequência nos últimos 10 anos, realizando de 4 a 5 visitas. Lembro-me de 2015, eu estava em Chicago, visitei a Kellogg School, a Universidade Northeastern, a Universidade Northwestern, o Instituto de Tecnologia de Illinois.
o Instituto de Tecnologia de Illinois, Chicago. Eu estava discutindo com várias faculdades e na Kellogg tive a grande sorte de conhecer e ver Philip Kotler. É uma grande pessoa que escreveu a Bíblia do Marketing. Então, uma coisa que realmente me transformou e as conclusões da Universidade Northeastern, me deparei com um conceito muito novo que eu introduzi chamado MOOCs, M-O-O-C-S. A forma completa é cursos online abertos e massivos. A pessoa que concebeu isso, ele disse que temos o ar, abrigo, comida e educação. Então, eles criaram várias plataformas chamadas IDX Coursera, Open Doors Learn e tantas outras plataformas. Então, nos deparamos, aprendemos 3 dias, eu aprendi EDX, a iniciativa de Harvard e Massachusetts Institute of Technology Boston em 2015, fiz um programa de 3 dias lá e imediatamente voltei para a Índia para implementar redes no Massachusetts Institute of Technology. Naquela época ninguém tinha ouvido falar sobre isso. Existe algum curso e basta você entrar no site e encontrará milhões e milhões de cursos, 30 horas, 60 horas, 40 horas, 80 horas e você pode aprimorar suas habilidades, você pode aprender as coisas melhor. Essa foi minha primeira experiência. Em segundo lugar, o aprendizado de Singapura quando visitei seus sistemas, como a Universidade Nacional de Singapura, a Universidade Tecnológica de Nanyang, a Universidade de Gestão de Singapura, Universidade de Gestão de Singapura e tantas outras coisas. Mas quando fiquei totalmente surpreso e segui um conceito da política de Singapura, é um aprendizado baseado em projetos, inicialmente um projeto. E então, quando visitei a Finlândia, visitei 6 universidades e fiquei totalmente impressionado com a iniciativa de desenvolvimento de habilidades, a educação finlandesa nessas universidades. Após o 12º ano, o tipo de educação em habilidades, e o mesmo é verdadeiro com o Reino Unido, visitei pelo menos 25 universidades através de uma delegação do Reino Unido, que levei das universidades indianas para o Reino Unido, visitamos 15 em Coventry, então a universidade de 350 anos, Aberdeen Dundee, depois Robert Gordon e tantas universidades de topo, incluindo London School of Economics, London School of Economics. Visitei tantas universidades e fiquei impressionado com o programa de desenvolvimento de habilidades implementado pelas universidades do Reino Unido e o mesmo implementei quando voltei para cá. Essas foram grandes aprendizagens desses 4 países. Claro, né? Visitei muitas, mas essas foram as que eu consegui converter tudo o que aprendi prática aqui. Nas universidades indianas. Isso é uma grande riqueza de experiência e especialmente diversidade dessas instituições, porque estamos passando por muitos desafios e transformação na educação. Então eu diria que como humanista e também trabalhando, liderando uma instituição que tem o elemento de paz na marca e no nome, então como uma instituição e como um construtor de educadores, que legado você quer deixar para trás do Massachusetts Institute of Technology e da Universidade Mundial da Paz? Mas também na comunidade educacional e tecnológica mais ampla, porque eu acho que provavelmente o meu foco é para as pessoas que nos ouvem, é ótimo. Acho que no momento muito facilmente podemos entrar e acho que especialmente na Europa isso é grande, é que as pessoas tendem a se tornar cínicas, então elas não acreditam e então elas questionam e nos Estados Unidos da América eles vão, claro, agora em uma grande divisão. Mas como podemos fazer as pessoas terem o sentido de esperança e, ao mesmo tempo, um legado, né? Eu gostaria de ouvir isso de você, porque eu sei que você é uma das pessoas mais inspiradoras que eu conheci na Universidade Mundial da Paz do Massachusetts Institute of Technology. Nosso foco principal é promover a cultura da paz no mundo. Dissemos que a Índia é conhecida por 3 pessoas que causaram um grande impacto. Um era Gautam Buda, China, Japão, a filosofia. Então, Mahatma Gandhi, que deu uma mensagem para toda a comunidade sobre a sociedade global pacífica e holística. Estes são os 2 principais embaixadores da marca, que promovem a cultura da paz no mundo. Queremos preparar nossos alunos para serem engenheiros da paz, gerentes da paz. Todos os meus alunos de engenharia, alunos de gestão, alunos de artes liberais, eles devem promover a cultura da paz no mundo. Então, sistematicamente, o programa de paz tem que ser inclinado com o currículo e estamos dando a eles.
Então, para estabelecer uma sociedade global, holística e amante da paz, queremos que nossos alunos façam uso de nosso laboratório de paz chamado Cúpula da Paz Mundial para praticar essa cultura de paz no mundo. Não estamos restringindo apenas a nossa universidade, mas está aberto para todos os países, todas as nações, todas as universidades ao redor do globo. E o fator diferencial é praticar o sistema de educação universal baseado em valores em nosso currículo. Se eu dissesse em 2 linhas, o que eu gostaria de dizer é que espero deixar para trás as instituições, não apenas infraestrutura, inovações ou apenas graduados. Estamos transformando corações, não apenas mudando mentes. E queremos que a Índia, e particularmente na Universidade Mundial da Paz do Massachusetts Institute of Technology, onde as ideias se transformam em momentos. Então, gostaríamos de trazer a melhor pesquisa, inovação, design e empreendedorismo também para as atividades de construção da paz. E se daqui a alguns anos, o que será melhor para os alunos quando eles voltarem como ex-alunos e disserem: a universidade acreditou em nós antes mesmo de acreditarmos em nós mesmos. Isso é o que se tira disso. Nós queremos embaixadores da paz, engenheiros da paz, gestores da paz, devem contribuir para a saúde global holística e essa é a minha mensagem dessas atividades de construção da paz para toda a comunidade. Mais inspirador. Termino também com suas palavras: ouse sonhar. Esforce-se para alcançar o que você usa em uma de suas últimas postagens e eu amo isso porque vocês estão fazendo tanto trabalho incrível e também vocês são uma inspiração em pesquisa prática e pensamentos visionários e também esse senso de esperança que eu quero compartilhar com todos aqui, porque na Europa, e vejo muitos jovens se tornando cínicos e há tantas oportunidades para celebrar e ter esperança. Muito obrigado. Foi uma honra, Dr. Milland, obrigado pelo seu tempo e também pela sua inspiração. E espero que todos que estão nos ouvindo possam realmente aprender, segui-lo, se envolver, porque há muito que você pode fazer em vez de usar a energia para muitas coisas. Lembre-se também dos 3 E's. Há muitas peças de sabedoria aqui, mas acho que especialmente envolver, aprender e agir. Muito obrigado. É uma honra.